Bom dia, meus irmãos e amigos. Eu sou o pastor Hamilton Mercante e nesta segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2026, eu quero estar meditando com vocês no texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17, que nos diz assim: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus o enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O apóstolo João, ao escrever esse texto, expressando aqui o grande amor de Jesus para com toda a humanidade, ele fala sobre a vinda de Jesus para que pudesse nos salvar devido aos nossos pecados. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala que o salário do pecado é a morte. Portanto, como todos nós somos pecadores, o que receberíamos disso seria a morte. Não tem jeito. Só houve uma maneira de se impedir que isso acontecesse. Deus, então, enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto todos já estávamos condenados devido aos nossos pecados. Preste atenção nisso. Jesus, ele não veio para nos condenar de maneira nenhuma, porque já estávamos condenados devido aos nossos pecados. Ele veio para nos salvar. Ele veio como a única opção, a única escolha da humanidade de ser salvo. E para que isso aconteça, todos precisam crer nele para que tenha vida eterna. Por isso que Jesus foi humilhado ali naquela cruz, foi esbofeteado, foi cuspido, pregaram ele na cruz, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, tanto sofrimento sobre a única pessoa que não tinha nenhum pecado. Mas por que isso aconteceu? Porque, como o profeta Isaías havia profetizado há mais de 700 anos antes de Jesus nascer, que ele seria levado para o matadouro como uma ovelha muda, levando sobre ele os pecados da humanidade. Ele não tinha pecado, mas ele se deixou levar ali na cruz para morrer em nosso lugar, porque era a única maneira de alcançarmos a salvação. Sim, ele iria ressuscitar no terceiro dia, como ressuscitou, e cumprindo assim aquilo que havia sido determinado para ele, sobre ele, com ele, para salvar a humanidade. Todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Essa é a palavra final. Diante de tudo isso que aconteceu, foi a prova do grande amor de Deus para com a minha vida, para com a sua vida, para com a vida de todos nós. Não há prova maior de amor do que essa. Jesus, ele nos ama, por isso ele morreu naquela cruz. E o que nós temos feito diante de um amor tão grande desse? Temos somente admirado a morte dele ali na cruz? Ou cremos que ele morreu para nos salvar? E se assim fazemos, por que então não o seguimos? Por que então não o aceitamos na nossa vida? Por que então, se nós aceitamos a morte de Cristo na cruz, se nós cremos, então nós temos que ser
né, participantes naquilo que Ele deixa para todos nós. Crer no Senhor não é apenas você entender o propósito dele, é você segui-lo, é você aceitá-lo na sua vida e se colocar em obediência a ele, em tudo aquilo que você venha fazer. Sim, todo aquele que crer em Jesus tem a vida eterna. Um dia, o nosso tempo aqui nessa vida vai passar. E a nossa alma, ou o nosso espírito, ele não morre, ele não se acaba. Aonde ele vai passar a eternidade? Jesus morreu por nós, para que possamos passar, a nossa alma, o nosso espírito, possa passar a eternidade com Deus nos céus, e não num lugar de tormento. Pense nisso, reflita sobre isso, e tome uma decisão com Cristo Jesus hoje. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.